Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Era uma tarde de sábado no sítio da Dona Lurdinha. O sol já estava se escondendo atrás das montanhas quando ela decidiu colher umas mandioca para fazer farinha no outro dia. Tinha uns 60 e poucos anos, mas a disposição dela era de moça. Viúva há mais de 10 anos, morava sozinha naquela casa de pau a pique no fim da estrada de terra, onde só se chegava depois de atravessar o córrego da Pedra Branca. As galinhas já estavam se acomodando no pulero e o Totó, cachorro velho e fiel, acompanhava Lurdinha pelo terreno enquanto ela carregava a cesta de vime. O céu foi ficando cinzento, parecia que ia chover mais tarde. Lurdinha sempre dizia para os vizinhos que céu pedrento é sinal de tempo ruim, chega-no. A roça de mandioca ficava um pouco mais longe, na parte de trás do sítio, pertinho da mata fechada. Lurdinha nunca teve medo de andar sozinha por ali. Conhecia cada palmo daquele chão que pisava desde menina. O pai dela, seu Zé Barbosa, tinha deixado aquela terra para ela, único bem que conseguiu juntar na vida. Enquanto arrancava as mandioca da terra úmida, Lurdinha começou a sentir um vento frio nas costas. Era estranho, porque o dia tinha sido quente até ali. Totó, que sempre ficava perto dela, começou a rosnar baixinho, olhando fixo para a direção da mata. Os pelos do pescoço dele estavam todo arrepiado. "Que foi, Totó? Viu alguma coisa?" perguntou Lurdinha, parando o trabalho para prestar atenção. O cachorro latiu umas 2 vezes e depois ficou quieto, mas continuou olhando desconfiado para o mato. Lurdinha não viu nada diferente, só as árvores balançando com o vento que ficava cada vez mais forte. Decidiu que já tinha colhido mandioca suficiente e era melhor voltar para casa antes que escurecesse de vez. No caminho de volta, com a cesta já pesada nos braços, Lurdinha teve a sensação estranha de que alguém a observava. Virou a cabeça várias vezes, mas não viu ninguém. Só o barulho das folhas secas que o vento carregava e os grilos que já começavam a cantar. "É bobagem minha", pensou ela, apressando os passos. Quando chegou em casa, guardou as mandioca na despensa e foi acender o lampião, pois a luz da companhia de energia vivia falhando naquela parte do município. Acendeu também o fogão a lenha para fazer um café. O Totó se acomodou perto do fogão, mas ainda parecia inquieto. Depois de jantar um pouco de feijão com farinha e ovo frito, Lurdinha se sentou na cadeira de balanço na varanda para apreciar a noite. As estrelas brilhavam forte no céu e a lua crescente iluminava o terreiro. Ela gostava daquele momento de paz, quando podia escutar os barulhos da natureza sem a agitação do dia. Foi quando notou algo diferente na porteira. Parecia ter uma forma escura apoiada ali, como se fosse alguém observando. Lurdinha apertou os olhos para enxergar melhor, mas a distância não ajudava. "Tem alguém aí?" gritou ela. Não houve resposta, mas a figura pareceu se mexer. Totó, que estava deitado aos pés dela, levantou num pulo e começou a latir desesperado. Correu até a borda da varanda e ficou ali, sem avançar mais, latindo com fúria pro vulto na porteira. "Quem tá aí? Se for gente de bem, que fale. Se for gente ruim, que vá embora, que aqui tem cachorro brabo." A figura ficou imóvel por alguns segundos e depois, para surpresa de Lurdinha, começou a se aproximar lentamente da casa. Não parecia ter pressa e andava de um jeito estranho, como se tivesse dificuldade de manter o equilíbrio. Quando chegou mais perto, Lurdinha conseguiu ver que era uma mulher. Usava um vestido comprido e escuro e tinha os cabelos soltos, cobrindo parte do rosto. Andava descalça pelo terreno. "Moça, você está perdida? Precisa de ajuda?" perguntou Lurdinha, ainda desconfiada. A mulher parou a uns 10 metros da varanda e levantou o rosto. Lurdinha sentiu um arrepio correr pela espinha. O rosto da mulher estava pálido, quase branco como papel. E os olhos dela pareciam não ter vida nenhuma. "Tô procurando minha filha.
disse a mulher com uma voz rouca, quase sussurrada. Ela mora por aqui? Lurdinha conhecia todo mundo naquelas bandas. Não tinha nenhuma mulher nova morando sozinha por ali. Acho que você está enganada, moça. Não tem nenhuma moça morando sozinha por essas bandas, não. Quem sabe na vila, a uns 5 quilômetros daqui. A mulher continuou parada, olhando fixo para Lurdinha. Minha filha está aqui. Eu sinto o cheiro dela. O totó não parava de latir, mas agora tinha recuado para trás das pernas de Lurdinha, como se tivesse com medo de avançar na visitante. Moça, já está tarde. Se você quiser, pode dormir aqui hoje e amanhã cedo eu te levo até a vila para você procurar sua filha. Tenho um quarto sobrando. Era o quarto que tinha sido da filha de Lurdinha, que tinha ido embora fazia mais de 20 anos para trabalhar na cidade grande. Raramente voltava para visitar. A última vez tinha sido no enterro do pai. A mulher sorriu de um jeito que fez Lurdinha se arrepender da oferta. Não precisa. Eu só quero entrar e ver se minha filha está aí dentro. Não tem ninguém aqui além de mim, moça. Já disse. A estranha deu um passo à frente e o totó recuou ainda mais, ganindo de medo. Me deixa entrar só um pouquinho. A voz da mulher agora parecia mais forte, mais determinada. Lurdinha sentiu medo, mas não ia demonstrar. Desde que o marido morrera, tinha aprendido a se defender sozinha. Moça, melhor você ir embora. Volta amanhã se quiser, quando tiver claro. Não conheço você e não vou deixar entrar na minha casa a essa hora. A expressão da mulher mudou. O sorriso sumiu e os olhos pareceram ficar ainda mais escuros. Abre essa porta. Eu sei que ela está aí. Eu sei! Gritou a estranha, agora dando mais um passo em direção à varanda. Lurdinha recuou e entrou rápido. Na sala, fechando a porta atrás de si. O totó entrou junto, tremendo de medo. Ela passou a tramela na porta e foi verificar se todas as janelas estavam fechadas. Do lado de fora, escutou passos na varanda. Lentos, arrastados. Depois uma batida na porta. Não era uma batida forte, de quem quer derrubar a porta. Era mais como se alguém estivesse arranhando a madeira com as unhas. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. A voz vinha agora de pertinho, como se a boca da mulher tivesse colada na fresta da porta. Lurdinha pegou a espingarda velha que guardava atrás da porta da cozinha. Tinha sido do marido e ela nunca precisou usar, mas sabia como funcionava. Vai embora ou eu atiro, gritou ela, tentando fazer a voz sair firme. As batidas pararam por um instante, mas logo recomeçaram. Agora nas janelas. Parecia que a mulher estava rodeando a casa, procurando um jeito de entrar. Lurdinha foi até o quarto dos fundos, aquele que tinha sido da filha. Estava tudo em ordem, como sempre deixava. A cama arrumada com colcha de retalho, as cortinas de renda na janela, alguns bonecos de pano que a filha tinha desde criança. De repente, Lurdinha escutou um barulho de vidro quebrando na cozinha. A mulher tinha conseguido arrebentar o vidro da janela dos fundos. Com o coração disparado, Lurdinha voltou para a cozinha, segurando firme a espingarda. Viu a mão pálida da estranha, tentando alcançar a tramela por dentro da janela quebrada. Sai. Daí ou eu atiro mesmo, gritou Lurdinha, apontando a arma. A mão parou no ar por um momento, depois recuou. Lurdinha pensou que a mulher tinha desistido, mas logo escutou a voz dela, agora diferente, mais suave. Mãe, é a senhora? Lurdinha congelou, aquela voz parecia a voz da sua filha. Maria? Perguntou Lurdinha confusa. Sim, mãe, sou eu. Me deixa entrar, tá frio aqui fora. A voz continuava soando igual a da filha de Lurdinha. Por um segundo, Lurdinha quase acreditou. Quase foi abrir a porta, mas havia algo errado. Sua filha tinha outro nome. Chamava-se Aparecida, não Maria. Você não é minha filha. Minha filha se chama Aparecida, gritou Lurdinha. Houve um silêncio do lado de fora. Depois, uma risada baixa, que foi aumentando até virar uma gargalhada terrível. Muito esperta, véia. Mas eu vou entrar de qualquer jeito. A janela quebrada se espatifou completamente quando a mulher tentou passar por ela. Lurdinha
Sem pensar duas vezes, apertou o gatilho da espingarda. O estampido foi ensurdecedor dentro. Da cozinha pequena, o tiro pegou no ombro da estranha, que caiu para trás com um grito de dor. Lourdinha, tremendo, mas determinada, foi até a janela para ver se tinha acertado em cheio. Para sua surpresa, a mulher já estava de pé, segurando o ombro ferido. Mas não havia sangue. O que escorria do ferimento era um líquido escuro, quase preto. "Você vai se arrepender disso, véia!" gritou a estranha, antes de sair correndo em direção à mata. Lourdinha ficou parada, em choque, olhando a mulher desaparecer na escuridão. O Totó, que tinha se escondido debaixo da mesa durante o tiro, saiu devagarzinho e foi cheirar a janela quebrada. Com as mãos ainda tremendo, Lourdinha pegou tábuas e pregos que guardava no paiol e fechou a janela quebrada o melhor que pôde. Depois, arrastou a mesa da cozinha e colocou na frente da porta dos fundos. Passou a noite toda acordada, com a espingarda no colo, esperando que a estranha voltasse. Mas ela não voltou naquela noite. Quando o dia amanheceu, Lourdinha, exausta, foi até o local onde achava ter acertado a mulher. Havia marcas de pé descalço na terra, mas nenhum rastro daquele líquido escuro. Seguiu as pegadas até a borda da mata, onde elas simplesmente desapareciam. Naquele mesmo dia, Lourdinha foi até a vila e contou o acontecido para o delegado, seu Jeremias. Ele prometeu mandar uma viatura passar pelo sítio dela nos próximos dias, mas Lourdinha percebeu que ele não acreditava muito na história. "Deve ser alguma doida que fugiu de casa", foi o que ele disse. Na volta para o sítio, Lourdinha parou na venda do seu Gumercindo e comprou mais munição para a espingarda. Também pediu para o Zé Pequeno, filho do vendeiro, ajudar a consertar a janela quebrada. Enquanto voltava para casa, na carroça emprestada do seu Gumercindo, Lourdinha pensou na filha. Fazia tanto tempo que não a via. Será que devia ligar para ela contar o que tinha acontecido? Mas a Aparecida sempre dizia que a mãe vivia imaginando coisa, que era invenção de véia isolada. Quando chegou em casa, já era quase noite de novo. Zé Pequeno consertou a janela rapidinho e foi embora antes de escurecer completamente, recusando o convite para ficar para o jantar. "Tenho que voltar, dona Lourdinha. Mãe está me esperando." Assim que ficou sozinha, Lourdinha trancou bem todas as portas e janela. O Totó estava inquieto de novo, andando de um lado para o outro. Ela fez um café forte e se preparou para mais uma noite de vigília. Por volta das 11 da noite, Lourdinha escutou um barulho no telhado. Parecia passos leves, como se alguém estivesse andando por cima da casa. O Totó começou a latir, olhando para o teto. Ela voltou, pensou Lourdinha, segurando a espingarda com força. Os barulhos continuaram por algum tempo. Depois, pararam. Passou-se em quase uma hora em silêncio absoluto, até que Lourdinha escutou batidas na porta da frente. 3 batidas lentas. "Eu sei que você tá aí dentro, véia." A voz da mulher soava diferente agora, mais grave. "Me deixa entrar que eu não vou te machucar. Só quero achar minha filha. Sua filha não tá aqui", gritou Lourdinha. "Vá embora." "Mentirosa!" berrou a mulher, batendo com mais força na porta. "Eu sei que ela tá aí. Eu sinto o cheiro dela nessa casa." Lourdinha não respondeu mais. Ficou quieta, esperando. As batidas na porta foram ficando mais fortes, como se a mulher estivesse usando algo pesado agora. A madeira velha começou a ceder. "Eu vou entrar, véia. Eu vou entrar e encontrar minha Maria." Com um estrondo, a porta se abriu. Lourdinha apontou a espingarda e viu a mulher parada no batente, segurando um machado que parecia ter pego do paiol. O rosto dela estava contorcido numa expressão de ódio, os olhos agora completamente preto, sem nenhum branco visível. "Onde ela tá?" perguntou a estranha, dando um passo para dentro. Lourdinha atirou, mas a mulher se jogou para o lado com uma agilidade impressionante. O tiro acertou a parede. Antes que pudesse recarregar, a estranha avançou,
jogando o machado em Lurdinha. Por sorte, Lurdinha conseguiu desviar e o machado ficou cravado na parede atrás dela. A mulher pulou em cima de Lurdinha, derrubando-a no chão. As duas rolaram pela sala, Lurdinha tentando se soltar das mãos geladas da estranha que apertavam seu pescoço. "Cadê minha filha? Cadê minha Maria?" gritava a mulher, o rosto contorcido, de raiva a centímetros do rosto de Lurdinha. O Totó, vendo sua dona em perigo, finalmente criou coragem e avançou na mulher, mordendo-lhe o braço. A estranha gritou e soltou Lurdinha, virando-se para o cachorro. Com um movimento rápido, pegou o Totó pelo pescoço e o jogou contra a parede. O cachorro caiu, ganindo de dor. Aproveitando a distração, Lurdinha se arrastou até a cozinha e pegou uma panela de ferro que estava no fogão. Quando a mulher veio atrás dela, Lurdinha acertou com toda a força na cabeça da invasora. A estranha cambaleou para trás atordoada. Um corte se abriu na testa dela e o mesmo líquido escuro da noite anterior começou a escorrer. "O que você é?" perguntou Lurdinha horrorizada. "Você não é gente!" A mulher olhou para Lurdinha com um sorriso torto. "Sou uma mãe procurando a filha, igual a você um dia vai fazer." Nesse momento, o Totó, que tinha se recuperado, avançou de novo na estranha, mordendo-lhe a perna. A mulher gritou e chutou o cachorro, mas dessa vez ele não soltou. Lurdinha aproveitou e correu para o quarto, onde tinha deixado a caixa de munição. Com mãos trêmulas, conseguiu recarregar a espingarda. Voltou para a cozinha a tempo de ver a mulher arrancar o Totó da sua perna e jogá-lo de novo contra a parede. O pobre cachorro caiu e ficou imóvel. "Seu monstro!" gritou Lurdinha, apontando a espingarda. A mulher virou-se para ela, o rosto agora parcialmente coberto pelo líquido escuro que escorria da testa. "Monstro! Eu só quero minha filha de volta. A mesma coisa que você vai querer um dia." "Do que você tá falando?" perguntou Lurdinha sem baixar a arma. "Sua filha nunca mais voltou, né? Abandonou a mãe nesse fim de mundo. Um dia você vai morrer aqui sozinha e ela nem vai saber. E quando você perceber isso, vai fazer igual a mim. Vai voltar, mesmo depois de morta, para procurar ela." As palavras atingiram Lurdinha como um soco no estômago. Era verdade que a Aparecida mal ligava, quanto mais visitava. Nas últimas festas de fim de ano tinha prometido vir, mas sempre aparecia algum imprevisto. "Minha filha tem a vida dela. É normal filho crescer e ir embora", disse Lurdinha, mais para convencer a si mesma do que a estranha. "Mentira, filha não. Abandona a mãe. Minha Maria fugiu de mim, mas eu vou achar ela, e quando achar, nunca mais vou deixar ela ir embora." A mulher avançou de novo e Lurdinha não teve escolha. Atirou a queima-roupa, acertando em cheio o peito da estranha. A mulher caiu para trás, com um buraco enorme no meio do tórax. O líquido escuro jorrou, formando uma poça no chão da cozinha. Mas, para o horror de Lurdinha, a estranha ainda se mexia. "Isso não vai me parar, véia. Nada vai me parar até eu encontrar minha Maria." Com esforço, a mulher começou a se levantar. De novo. Lurdinha, desesperada, olhou em volta e viu a lamparina de querosene em cima da mesa. Pegou-a e jogou na estranha, que imediatamente pegou fogo. Os gritos da mulher em chamas eram terríveis. Ela cambaleou pela cozinha, batendo nos móveis, tentando apagar o fogo que consumia suas roupas e cabelo. Lurdinha recuou, horrorizada com o que tinha feito, mas sabendo que não tinha alternativa. A mulher em chamas conseguiu chegar até a porta e saiu para o terreiro, ainda gritando. Lurdinha a seguiu a uma distância segura, vendo-a correr em círculos pelo quintal como uma tocha humana iluminando a noite. Finalmente, a estranha caiu no chão e ficou imóvel, as chamas ainda consumindo o que restava do corpo. Lurdinha ficou parada, sem saber o que fazer. De repente, as chamas ficaram mais intensas, com um brilho azulado estranho, e depois se apagaram completamente. Quando Lurdinha se aproximou, não havia corpo nenhum no chão. Só uma mancha escura na terra e um cheiro terrível de algo queimado que não era carne comum.
Tremendo, Lurdinha voltou para dentro de casa. O Totó ainda estava deitado onde tinha caído, mas respirava fraco. Ela pegou o pobre cachorro com cuidado e o levou para o quarto, fazendo uma cama improvisada com cobertores velhos. Passou o resto da noite acordada, cuidando do Totó e pensando nas palavras da estranha. Será que um dia ela também ia se transformar numa coisa daquelas, procurando desesperadamente pela filha que mal lembrava da sua existência? Quando o dia amanheceu, Lurdinha ligou para a filha. Fazia quase 1 ano que não se falavam. Alô? A voz sonolenta de Aparecida atendeu depois de vários toques. Filha? É a mãe. Mãe? Aconteceu alguma coisa? A senhora nunca liga a essa hora. Lurdinha hesitou. Como explicar o que tinha acontecido? Ia parecer loucura. Não aconteceu nada, filha. Só estava com saudade e quis ouvir sua voz. Houve um silêncio do outro lado da linha. Tá tudo bem mesmo, mãe? A senhora tá com uma voz estranha. Tá tudo... Bem, sim. Quando você veio me visitar? Outro silêncio. Não sei, mãe. Tá difícil conseguir folga no trabalho. Talvez no Natal... Natal ainda tá longe, filha. Eu sei, mãe, mas é complicado. A senhora sabe como é a vida na cidade grande. Lurdinha sentiu um aperto no peito. As palavras da estranha ecoavam na sua mente. Tudo bem, filha. Quando der, você vem. Só não demora muito, tá? Depois de desligar, Lurdinha foi até o local onde a mulher tinha desaparecido. A mancha escura ainda estava lá, mas parecia menor, como se estivesse sendo absorvida pela terra. Naquela tarde, Lurdinha foi até a vila de novo e contou tudo para o delegado. Desta vez, ele veio pessoalmente até o sítio junto com 2 assistentes, mas não encontraram nada além da porta quebrada e a mancha no chão do terreiro, que ele achou que era óleo de trator. A senhora está sozinha aqui há muito tempo, né, dona Lurdinha? Perguntou o delegado, com um tom de pena na voz. Não quer ir morar na vila? Tem aquela casa da dona Josefa que está para alugar? Não, seu delegado. Meu lugar é aqui. Esta terra é minha. Foi do meu pai e vai ser da minha filha um dia. Depois que o delegado foi embora, Lurdinha sentou na varanda com o Totó, que já estava se recuperando. Ficou olhando o sol se pôr atrás das montanhas, pensando em tudo que tinha acontecido. Uma semana depois, Lurdinha teve uma surpresa. A filha apareceu de repente, sem avisar. Fiquei preocupada depois daquele telefonema, mãe, explicou Aparecida, abraçando a mãe depois de tanto tempo. A senhora nunca liga daquele jeito. Lurdinha sorriu, com lágrimas nos olhos. Não contou para a filha sobre a mulher estranha. Não queria assustá-la nem fazer com que pensasse que a mãe estava ficando maluca. Naquela noite, enquanto preparava a janta para a filha, Lurdinha olhou pela janela da cozinha e viu algo na borda da mata. Por um segundo, teve a impressão de ver a silhueta de uma mulher parada entre as árvores, olhando na direção da casa. Mas quando piscou, não havia mais nada lá. Talvez fosse apenas sua imaginação. Ou talvez fosse um aviso de que alguma mãe, em algum lugar, ainda procurava desesperadamente sua filha e continuaria procurando para sempre. O sol já tinha se posto fazia tempo quando Zefa voltou da feira da cidade. O caminhão de seu Tonho tinha deixado ela na entrada da estrada de terra e agora ela precisava andar mais uns 2 quilômetros até chegar em casa. Não tinha problema. Zefa estava acostumada com aquele caminho. 55 anos de vida, a maioria deles vivido naquela região do interior de Minas, tinha ensinado ela a não ter medo da escuridão. A lua estava cheia naquela noite, iluminando o caminho de cascalho e terra vermelha. Os grilos cantavam alto e, de vez em quando, um pio de coruja cortava o silêncio. Zefa ajeitou a sacola de feira no ombro e seguiu em frente, pensando nas coisas que precisava fazer no outro dia. A casa de Zefa ficava um pouco isolada das outras. Ela tinha herdado o terreno do pai e construído uma casa simples
de tijolo e telha. Morava sozinha desde que o único filho, Joaquim, tinha ido embora para São Paulo. Fazia quase 10 anos. De vez em quando ele mandava um dinheiro e ligava no orelhão da venda do seu Norberto, mas visita mesmo era coisa rara. Quando já estava perto de casa, Zefa começou a sentir um cheiro estranho no ar. Era um cheiro forte de terra molhada, mas diferente do normal depois da chuva. Esse tinha um quê de podre, como se alguma coisa tivesse morrido embaixo da terra e começasse a feder. Deve ser algum bicho morto por aí, pensou ela, apressando o passo. Ao chegar no portão de madeira que marcava a entrada da sua propriedade, Zefa notou algo diferente. A terra do caminho que levava até a casa parecia remexida, como se alguém tivesse cavado e depois tentado aplanar de novo. Na fraca luz da lua, ela também percebeu que a terra estava mais escura em alguns pontos, como se estivesse molhada. Zefa se abaixou e tocou no chão. Seus dedos voltaram manchados com um líquido grosso e escuro. Isso não é água, não, murmurou ela para si mesma. Era algo viscoso, quase como sangue velho. Zefa limpou a mão na saia e continuou andando, agora mais alerta. Seu cachorro, o Biriba, não tinha vindo recebê-la como sempre fazia. Isso era estranho. Biriba, cadê você, menino? Chamou ela. Nenhum latido em resposta. Só o som do vento nas folhas das árvores e os grilos cantando sem parar. A casa estava às escuras quando Zefa chegou. Ela acendeu o lampião que sempre deixava, pendurado na varanda, pois a luz elétrica vivia falhando naquela parte afastada da região. A luz amarelada iluminou o terreiro e Zefa viu mais daquelas manchas escuras no chão. Na porta da casa havia marcas de mão feitas com a mesma substância, como se alguém tivesse se apoiado ali com as palmas sujas. Zefa sentiu um calafrio, mas não era mulher de se assustar fácil. Tem alguém aí? Perguntou em voz alta, deixando a sacola no chão e pegando o facão que guardava atrás da porta. Silêncio. Zefa entrou em casa com cuidado, acendendo as lamparinas, conforme avançava pelos cômodos. Tudo parecia normal, mas o cheiro estranho estava mais forte lá dentro. Quando chegou na cozinha, ela quase escorregou numa poça grande daquele líquido viscoso. Meu Deus do céu, o que é isso? Exclamou ela, erguendo a lamparina para ver melhor. Foi quando escutou um barulho vindo do quarto dos fundos, onde guardava as ferramentas e as coisas velhas. Era um som de arranhar, como se alguém estivesse raspando as unhas na parede. Com o coração disparado, mas o facão firme na mão, Zefa se aproximou devagar da porta do quartinho. O som continuava. Raspa, raspa, raspa. Quem tá aí? Se for gente, é melhor falar logo. O som parou por um segundo e depois recomeçou, mais forte. Raspa, raspa, raspa. Zefa respirou fundo e abriu a porta de uma vez, erguendo o facão. O quartinho estava escuro, mas a luz da lamparina revelou algo se movendo no canto. Quando seus olhos se acostumaram, Zefa viu o Biriba encolhido, tremendo, com o pelo todo eriçado. Biriba. O que foi, menino? Zefa se aproximou do cachorro, aliviada por encontrá-lo. Mas Biriba não se moveu para recebê-la como normalmente fazia. Continuou encolhido no canto, olhando fixamente para algo atrás de Zefa, rosnando baixinho. Zefa sentiu um arrepio forte na nuca. Devagar, virou a cabeça para olhar. Não havia nada visível, mas a sensação de não estar sozinha era tão forte que Zefa podia quase tocar. Tem alguém aqui, pensou ela. Pode não estar vendo, mas tem alguém. Decidida a não demonstrar medo, Zefa voltou para a cozinha, com Biriba seguindo de perto, ainda assustado. Ela checou todas as janelas e porta, trancando tudo. Depois, pegou um pouco daquela substância escura do chão com um pano velho e examinou. Melhor na luz. Não era sangue. Parecia mais com barro, mas um barro diferente, muito mais escuro e pegajoso que o normal. Tinha um cheiro forte de terra de cemitério. Alguém estava mexendo em cova.
concluiu Zefa, lembrando daquele cheiro dos tempos que visitava o túmulo do marido, quando o coveiro abria sepultura nova perto. Enquanto limpava o chão, Zefa escutou passos na varanda. Passos lentos, arrastados. Parecia que a pessoa, se é que era uma pessoa, carregava algo pesado que ia raspando no chão de cimento. Para surpresa de Zefa, Biriba não latiu. Ao contrário, o cachorro se enfiou debaixo da mesa, tremendo mais ainda. Os passos pararam em frente à porta da cozinha. Zefa ficou imóvel, segurando a respiração. Então ouviu 3 batidas leves na porta. Toque, toque, toque. Quem tá aí? Perguntou ela, a voz mais firme do que realmente se sentia. Nenhuma resposta. Só aquele cheiro de terra molhada ficando mais forte, como se estivesse entrando pelas frestas da porta. Toque, toque, toque. As batidas se repetiram, um pouco mais forte. Dessa vez, já disse, quem tá aí? Fale logo ou vou chamar meu filho que tá dormindo aí dentro, mentiu Zefa, tentando assustar quem quer que fosse. Silêncio. Depois, uma voz de mulher, baixa e rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Madre, abre a porta. Madre. Zefa sentiu o sangue gelar nas veias. Aquela voz não parecia normal. Tinha algo errado, algo que fazia cada pelo do seu corpo se arrepiar. Não conheço você. Vá embora ou vou atirar, ameaçou Zefa, mesmo não tendo nenhuma arma além do facão. Madre, promessa. Eu fiz uma promessa. A voz agora parecia vir não só da porta, mas de todo lado, como se estivesse dentro das paredes da casa. Que promessa? Eu não sou madre de ninguém, respondeu Zefa, recuando até a parede oposta da cozinha. Promessa do barro vermelho. Você sabe. Zefa franziu a testa, confusa. Não sabia do que aquela voz estava falando, mas algo naquelas palavras mexeu com uma lembrança antiga, muito antiga, enterrada no fundo da memória. O barro vermelho. Tinha algo familiar nisso. De repente, Zefa lembrou. Quando era menina, uns 45 anos atrás, o povo da região falava de uma mulher que fazia trabalho usando o barro vermelho daquela terra. Diziam que ela invocava espírito, fazia feitiço, curava doença. Um dia a mulher desapareceu. Uns diziam que ela tinha ido embora, outros que tinha sido morta por um marido ciumento. Mais tarde, correram boato que ela tinha sido enterrada viva no barro vermelho da região por gente que acreditava que ela era bruxa. Madre do barro, é você? Perguntou Zefa, a voz tremendo um pouco. A resposta veio numa risada baixa, que foi aumentando, aumentando, até ecoar como se viesse de dentro de um poço profundo. Lembrou de mim, lembrou da promessa. Zefa não lembrava de promessa nenhuma. Ela era só uma criança quando aquilo tudo aconteceu. Mas algo dentro dela dizia que aquela coisa, fosse lá o que fosse, não ia embora sem uma resposta. Que promessa? Perguntou mais uma vez. A porta da cozinha começou a tremer, como se alguém estivesse empurrando do outro lado. A madeira velha rangia sob a pressão. 20 crianças. Prometi 20 crianças para o barro. Só falta uma. Só uma. Zefa sentiu uma onda de terror gelado. As histórias que corriam sobre a tal madre do barro incluíam rumores de criança. Desaparecida, mas ninguém nunca tinha provado nada. Vai embora daqui, não tem criança nenhuma aqui, gritou Zefa, segurando o facão com força. A porta parou de tremer. Por um momento, Zefa pensou que a coisa tinha desistido, mas então escutou passos se afastando da porta da cozinha, contornando a casa. Biribá saiu de debaixo da mesa e correu para o quarto, ganindo. Zefa o seguiu, preocupada com o que aquela coisa poderia estar planejando. Quando chegou no quarto, viu Biriba arranhando desesperadamente a janela, como se quisesse fugir. Foi quando Zefa percebeu. A única foto que tinha do filho, Joaquim, estava em cima da cômoda bem visível. Na foto, ele tinha uns 10 anos e sorria mostrando os dentes da frente faltando. Com horror, Zefa entendeu o que a coisa queria. Meu filho não,
gritou ela, como se a criatura pudesse ouvir seus pensamentos. A janela do quarto explodiu para dentro, espalhando cacos de vidro por todo lado. Uma rajada de vento frio invadiu o quarto, trazendo folha seca e aquele cheiro forte de terra de cemitério. Biriba correu para debaixo da cama, latindo sem parar. Na abertura da janela, Zefa viu uma figura escura. Não dava para ver direito o rosto, mas parecia ser de uma mulher. Seus cabelos compridos balançavam mesmo sem vento, como se tivessem vida própria. O corpo parecia coberto por uma camada grossa de barro vermelho que escorria lentamente, pingando no chão. Madre! A voz agora soava como várias vozes falando ao mesmo tempo, algumas de adulto, outras de criança. A promessa: meu filho não está mais aqui, ele foi embora faz tempo, gritou Zefa, posicionando-se entre a criatura e a foto de Joaquim, como se pudesse protegê-lo mesmo à distância. A figura inclinou a cabeça para o lado, de um jeito que nenhum pescoço humano normal poderia fazer. Eu esperei tanto tempo no barro, o barro preserva, o barro guarda, promessa é promessa. A coisa começou a entrar pela janela quebrada, o corpo se contorcendo de um jeito impossível para passar pelo espaço pequeno. O barro que cobria, seu corpo caía em pedaços no chão, revelando por baixo uma pele cinzenta, enrugada, como couro velho deixado na água. Zefa recuou até bater na parede, o facão erguido na frente do corpo. Aquilo não era uma pessoa comum, não podia ser detido com uma simples lâmina. Mas ela não tinha mais nada para se defender. Por favor, implorou Zefa, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu filho é tudo que eu tenho. A criatura parou, agora completamente dentro do quarto. O que parecia ser sua cabeça se virou na direção de Zefa. Não tinha olho visível, só buracos escuros onde eles deveriam estar. A boca se abriu, muito mais larga do que seria possível num rosto humano, revelando dente afiado e uma língua comprida e preta. Uma promessa é uma promessa. Sua mãe sabia disso. Zefa ficou paralisada. Minha mãe? Ela prometeu, uma criança, pro barro não levar ela. Prometeu você. As palavras atingiram Zefa como um soco no estômago. Sua mãe tinha morrido. Quando ela era muito pequena, mal guardava lembranças dela. Tinha sido criada pelo pai, um homem calado e severo que nunca falava da falecida esposa. Mentira! Gritou Zefa, se recusando a acreditar. Minha mãe nunca faria isso! A criatura riu, um som terrível que parecia vir das profundezas da terra. Todo mundo faz promessa. Quando a morte chega perto, sua mãe estava doente, ia morrer. Madre salvou ela em troca de você, mas seu pai escondeu você, levou você para longe. Madre não esquece, Madre sempre cobra. As lembranças vieram como flashes na mente de Zefa. O pai mudando de cidade várias vezes quando ela era pequena. O medo que ele sempre demonstrava quando estranhos se aproximavam dela. Os amuletos que ele insistia que ela usasse no pescoço. Não era superstição, como sempre pensou. Ele estava tentando protegê-la. Mas minha mãe morreu mesmo. Assim, disse Zefa, tentando encontrar alguma falha naquela história terrível. Morte sempre vence. Madre só empresta tempo. Sua mãe ganhou 5 anos. 5 anos para o seu pai fugir com você. Mas agora, Madre encontrou e vai levar o que é dela. A criatura começou a avançar de novo, uma mão estendida na direção de Zefa. Os dedos eram longos demais, terminando em unha que mais pareciam garras, cobertas de barro seco e rachado. Zefa olhou em volta, desesperada. Não tinha para onde correr. O quarto era pequeno. A porta ficava atrás daquela coisa, e pular pela janela quebrada seria arriscado demais. Ficava no 2º andar da casa. Foi quando notou algo no criado mudo ao lado da cama. Um crucifixo de madeira que tinha pertencido ao pai. Ele sempre insistia que ela o mantivesse por perto, mesmo depois de adulta. Para proteção, ele dizia. Nunca explicava proteção contra o quê.
Num movimento rápido, Zefa pegou o crucifixo e o ergueu na frente do corpo, como um escudo. A criatura parou, recuando um pouco. Isso não vai te proteger para sempre, sibilou a coisa, mas manteve distância. Vá embora. Meu pai me protegeu a vida toda. Mesmo depois de morto, vai continuar me protegendo, gritou Zefa, avançando um passo com o crucifixo erguido. A criatura recuou mais um pouco, mas não foi embora. Uma vida por outra. É assim que funciona. Se não for você, tem que ser alguém do seu sangue. Zefa entendeu imediatamente. Joaquim, sussurrou ela horrorizada. Você quer meu filho? A boca da criatura se abriu em algo que parecia um sorriso. Sangue do seu sangue, carne da sua carne. A dívida pode ser paga assim. Nunca! Berrou Zefa, avançando com o crucifixo. E o facão? A criatura desviou, movendo-se com uma velocidade surpreendente para algo que parecia ser feito de barro e carne podre. Zefa sentiu algo agarrar seu tornozelo. Eram os cabelos da criatura, se esticando como cobra viva, e perdeu o equilíbrio, caindo no chão. O crucifixo escapou da sua mão, deslizando para debaixo da cama. A criatura avançou, pairando sobre Zefa, o cheiro de decomposição quase insuportável. Madre vai achar ele, vai achar o menino e trazer para o barro, sussurrou a coisa, seu rosto horrível a centímetros do rosto de Zefa. Com um grito de desespero e fúria, Zefa levantou o facão e o cravou no peito da criatura. Ao invés de sangue, um líquido escuro e grosso começou a escorrer, o mesmo que tinha visto no caminho e na cozinha. A criatura não pareceu sentir dor, apenas olhou para o facão enterrado em seu corpo com curiosidade. Isso não mata Madre. Madre já morreu faz tempo. Mas antes que a coisa pudesse fazer qualquer movimento, Biriba saiu de debaixo da cama, o crucifixo na boca, e o deixou cair no colo de Zefa. Num movimento rápido, ela o agarrou e pressionou contra o rosto da criatura. Um som terrível, como um grito vindo das profundezas da terra, encheu o quarto. A pele da criatura começou a fumegar onde o crucifixo a tocava, e o barro que cobria seu corpo começou a secar e rachar rapidamente. Não. Não. A promessa. A voz da coisa agora soava fraca, distante. Zefa se levantou, ainda segurando o crucifixo contra a criatura, que recuava na direção da janela quebrada. Não existe promessa nenhuma. Meu pai me protegeu de você a vida toda, e agora eu vou proteger meu filho. À medida que a criatura recuava, seu corpo parecia estar se desfazendo. Pedaços de barro seco caíam no chão, revelando por baixo não carne, mas algo que parecia terra escura, misturada com ossos velhos e amarelados. Quando chegou na janela, a coisa lançou um último olhar para Zefa. Os buracos que serviam de olho agora brilhavam com um fogo verde e doentio. Madre não esquece, Madre sempre volta, o barro sempre chama. E com essas palavras, a criatura se jogou pela janela. Zefa correu para olhar, esperando ver o corpo caído lá embaixo. Mas não havia nada além de um monte de barro seco se desfazendo na terra do quintal, como se fosse absorvido pelo solo. Tremendo, Zefa fechou o que restava da janela quebrada e colocou uma cômoda na frente. Passou o resto da noite acordada, o crucifixo numa mão e o facão recuperado na outra, com Biriba deitado aos seus pés, alerta a qualquer ruído. Quando o sol nasceu, Zefa saiu para examinar o quintal. Não havia sinal da criatura, apenas algumas manchas de barro seco que o sereno da noite já começava a dissolver. Naquele mesmo dia, Zefa foi até a venda do seu Norberto e ligou para o filho em São Paulo. Mãe, aconteceu alguma coisa? Perguntou. Joaquim, preocupado. A mãe raramente ligava. Não, filho, eu só queria ouvir sua voz. E também te pedir uma coisa. O que, mãe? Aquele crucifixo do seu avô, que ficava no seu quarto, você ainda tem ele? Tenho sim, mãe. Tá guardado numa caixa. Por quê?
Quero que você use ele, filho. Pendure no pescoço ou deixe perto da cama. É importante. Houve um silêncio do outro lado da linha. Mãe, a senhora está me assustando. O que está acontecendo? Zefa suspirou. Como explicar? Como contar sobre uma promessa feita há quase 50 anos, sobre uma criatura de barro e morte, sobre um perigo que ele nem sabia que existia? Nada não, filho, coisa de mãe velha. Só faz isso por mim, tá? Tá bom, mãe, se a senhora diz que é importante. Antes de desligar, Zefa teve um pensamento súbito. Joaquim, você tem plano de ter filho? Mãe, eu nem tenho namorada fixa ainda. Quando tiver, me avisa antes, tá? É importante. Joaquim riu, achando graça nas preocupações da mãe. Tá bom, mãe. Prometo que a senhora vai ser a primeira a saber. Depois de desligar, Zefa voltou para casa pensando no que tinha descoberto. A promessa, a dívida de sangue que aparentemente sua mãe tinha feito. Será que aquilo passava de geração em geração? Será que um dia aquela coisa viria atrás dos filhos que Joaquim pudesse ter? Ao chegar em casa, Zefa foi direto para o fundo do quintal, onde ficavam as ferramentas do tempo que o marido era vivo. Pegou uma pá e começou a cavar um buraco grande. Biriba observava curioso enquanto ela trabalhava sob o sol forte. Quando o buraco já estava bem fundo, Zefa voltou para dentro e pegou um baú velho que guardava no sótão. Dentro dele colocou vários crucifixos, todos que conseguiu encontrar na casa, junto com água benta que tinha trazido da igreja e erva que o povo antigo dizia que afastava coisa ruim. Levou o baú para o buraco e o enterrou bem fundo. Depois fincou uma cruz de madeira improvisada em cima. Se um dia essa coisa voltar, pensou ela, pelo menos vai ter que passar por isso primeiro. Naquela noite e em muitas outras que seguiram, Zefa sonhou com barro vermelho. No sonho, ela estava afundando nele, sendo puxada cada vez mais profundo por mãos feitas de terra e osso. E uma voz, aquela mesma voz terrível, sussurrava no seu ouvido: Madre, não esquece, o barro sempre chama. Por meses, Zefa ficou alerta, esperando que a criatura voltasse. Dormia com o crucifixo no pescoço e o facão debaixo do travesseiro. Colocou o símbolo de proteção em todas as portas e janelas da casa, seguindo o ensinamento dos antigos que ainda lembrava. Mas a Madre do Barro não voltou. Pelo menos não naquela época. 5 anos depois, Joaquim ligou com uma notícia. Mãe, a senhora vai ser avó. A Luísa está grávida. O coração de Zefa gelou. As palavras da criatura voltaram à sua mente com clareza assustadora. Sangue do seu sangue, carne da sua carne. Filho, disse ela, a voz tremendo ligeiramente. Eu vou para São Paulo. Vou ficar com vocês até o bebê nascer. Não precisa, mãe. A gente está bem aqui. Precisa sim, filho. Mais do que você imagina. Enquanto arrumava as malas, Zefa olhou pela janela da cozinha, na direção onde tinha enterrado o baú com os crucifixos. A terra ali parecia diferente, mais escura, como se estivesse sempre úmida. E às vezes, quando a noite estava muito silenciosa, ela podia jurar que escutava algo se movendo debaixo do chão, como se tentasse cavar caminho para cima. Madre, não esquece, sussurrou ela para si mesma, mas eu também não. E enquanto fechava a mala, Zefa jurou que enquanto tivesse vida, nenhuma promessa antiga ia tocar em sua família. O barro podia chamar quanto quisesse, mas ela não ia responder, e não ia permitir que seu filho ou seu neto respondessem também. O mal que sua mãe tinha liberado, mesmo sem querer, terminaria com ela. Tinha que terminar, porque algumas dívidas são pesadas demais para passar de uma geração para outra. No dia seguinte, antes de pegar o ônibus para São Paulo, Zefa voltou ao local onde tinha enterrado o baú. Ajoelhou-se na terra e sussurrou: essa guerra não acabou, e enquanto tiver um de nós vivo, você nunca vai vencer. E por um instante, só um breve instante, ela teve certeza que algo respondeu do fundo da terra. Um sussurro fraco,
quase inaudível, mas cheio de uma fúria antiga. Madre sempre volta, sempre. Zefa se levantou, pegou sua mala e caminhou em direção ao ponto de ônibus sem olhar para trás. A luta contra o barro vermelho agora era dela, e ela não ia perder. O sol já estava se escondendo atrás dos morros quando Sebastiana terminou de recolher as roupas do varal. O céu tinha aquela cor alaranjada que ela tanto gostava, misturado com umas nuvenzia escura que prometia chuva para o outro dia. 52 anos nas costas, Sebastiana conhecia o sinal do tempo como conhecia as linhas da própria mão. A pequena propriedade onde morava ficava afastada das outras casas do povoado. Era um pedaço de terra que tinha herdado do marido, Zé Pequeno, que Deus o tenha, falecido havia 8 anos. Desde então, Sebastiana vivia sozinha naquela casa de adobe e telha, com a companhia apenas das galinhas, do porco no chiqueiro e da cachorra Belinha, já velha e meio surda. Naquela noite, Sebastiana tinha o pressentimento de que alguma coisa diferente ia acontecer. Não sabia explicar direito, mas sentia aquele aperto no peito, aquela inquietação que vinha sempre que as coisas iam sair do normal. Sua avó chamava isso de aviso. Dizia que era dom que passava de mãe para filha na família. Sebastiana nunca deu muita importância, mas também nunca deixou de prestar atenção quando o pressentimento aparecia. Belinha, vamos para dentro que já está ficando tarde, chamou ela, para a cachorra que descansava debaixo da mangueira. Belinha levantou devagar, sacudiu o corpo e seguiu a dona para dentro de casa. Sebastiana trancou a porta da cozinha, algo que só fazia quando sentia que devia. Em noite normal, a porta ficava só encostada. Depois de acender o lampião, a luz elétrica chegava fraca naquela parte afastada e vivia faltando. Sebastiana preparou um café no fogão a lenha e sentou na cadeira de balanço para descansar um pouco. Foi quando escutou o primeiro barulho estranho. Era um som abafado, como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada pelo terreiro dos fundos. Sebastiana ficou imóvel, os ouvidos atentos. Belinha, que normalmente latia para qualquer barulho, continuou deitada perto do fogão, como se não tivesse escutado nada. Deve ser algum bicho mexendo nas vasilhas, pensou Sebastiana, tentando se convencer. Mas o barulho continuou, agora mais perto da casa. Era como se algo grande estivesse circundando as paredes, procurando uma entrada. De vez em quando, Sebastiana ouvia um som esquisito, parecido com respiração ofegante, mas pesada demais para ser de gente ou de bicho comum. Sebastiana pegou a espingarda velha que Zé Pequeno tinha deixado e que ela mantinha sempre carregada atrás da porta. Não gostava de usar aquilo, mas também não era mulher de se acovardar. "Tem alguém aí?" perguntou em voz alta, aproximando-se da janela da cozinha. O barulho parou imediatamente. Um silêncio pesado tomou conta de tudo. Até os grilos pareciam o ter silenciado. Foi então que Sebastiana viu, pela fresta da janela, um vulto passando rápido pelo terreiro. Era grande, muito maior que uma pessoa normal, e não parecia andar como gente. Movimentava-se de um jeito estranho, quase como se flutuasse bem rente ao chão. Sebastiana sentiu o sangue gelar nas veias. Aquilo não era pessoa, nem bicho conhecido. "Santa Maria, Mãe de Deus", sussurrou ela, apertando a espingarda contra o peito. A lua cheia iluminou por um instante o que estava lá fora, e Sebastiana pôde ver melhor. Pareciam ser 2 vultos agora, um maior e outro menor, ambos cobertos por algo que lembrava roupa velha e rasgada. Eles se moviam de um jeito sincronizado, como se fossem parte da mesma criatura. Sebastiana recuou até a mesa da cozinha sem tirar os olhos da janela. Foi então que escutou, clara como água, uma voz infantil vindo lá de fora. "Dona, abre a porta, deixa a gente entrar." A voz era doce, quase melódica, mas algo nela fez Sebastiana tremer. Tinha um eco estranho, como se viesse de um lugar muito profundo. "Quem está aí?"
Perguntou Sebastiana, tentando fazer a voz sair firme. É só nós, dona. Tamo com fome, tamo com frio. Sebastiana sempre foi conhecida no povoado por ajudar quem precisava. Nunca deixou ninguém de barriga vazia ou sem um teto para passar a noite. Mas algo naquela voz, naquele jeito de pedir, fez todos o seu instinto gritar em perigo. Voltem amanhã, quando tiver claro. Agora já tá tarde, respondeu ela, decidida a não abrir a porta. Houve um silêncio, e então a voz voltou, agora diferente, mais áspera, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Abre agora, véia! A colheita não espera. Um arrepio percorreu a espinha de Sebastiana. Colheita? Que colheita era essa de que falavam? A cachorra Belinha, que até então permanecia quieta, começou a ganir baixinho e se arrastou para debaixo da mesa tremendo. Vão, embora da minha propriedade. Tenho espingarda aqui e sei usar, ameaçou Sebastiana, erguendo a arma mesmo sabendo que ninguém podia vê-la de fora. As vozes começaram a rir. Um riso baixo que foi aumentando, até virar uma gargalhada, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O som era tão perturbador que Sebastiana teve que cobrir os ouvidos com as mãos. Quando a risada finalmente parou, Sebastiana ouviu passos se afastando. Pela janela, viu os vultos desaparecendo na direção da roça de milho que ficava nos fundos da propriedade. O milho estava quase no ponto de colher, alto e verde, balançando suavemente na brisa noturna. Sebastiana passou a noite em claro, sentada na cadeira da cozinha, com a espingarda no colo e os olhos fixos na janela. Não viu mais nada de estranho, mas também não conseguiu dormir. Aquela voz, aquelas palavras sobre colheita, tinham mexido com ela de um jeito que não conseguia explicar. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, Sebastiana finalmente relaxou um pouco. Com a luz do dia, os medos da noite sempre pareciam menos assustadores. Guardou a espingarda, fez um café forte e saiu para dar uma olhada no terreiro e na roça. Foi então que teve o primeiro choque. Toda a roça de milho, que na noite anterior estava viçosa e pronta para a colheita, agora parecia murcha, como se tivesse secado da noite para o dia. As folhas estavam amareladas e as espigas, que deveriam estar gordas e cheias de grão, pendiam murchas nas hastes ressequidas. Meu Deus do céu! O que aconteceu aqui? Exclamou Sebastiana, caminhando entre os pés de milho morto. Não fazia sentido. Não tinha caído geada, nem tinha tido seca. Na verdade, o tempo andava bom, com chuva na medida certa. Como uma plantação inteira podia morrer assim, de uma hora para outra? Foi então que Sebastiana notou algo estranho no chão. Eram pegada, mas não de gente nem de bicho conhecido. Pareciam marcas fundas, como se algo muito pesado tivesse andado por ali. E tinham um formato oval, maior que um pé humano normal. As marcas seguiam por toda a roça e terminavam numa área onde o milho não estava apenas murcho, mas completamente negro, como se tivesse sido queimado por dentro. Sebastiana se abaixou para examinar melhor aquela parte. O cheiro era forte, lembrava, coisa podre misturada com terra molhada. E no meio das plantas enegrecidas, encontrou algo que fez seu coração disparar. Uma boneca de pano velha, dessas de antigamente, com o rosto borro e manchado por um líquido escuro que parecia sangue velho. Nunca tinha visto aquela boneca antes. Não era dela nem de nenhuma criança que conhecia no povoado. Mas havia algo familiar nela, algo que despertou uma lembrança antiga, meio apagada pelo tempo. Foi então que Sebastiana se lembrou de uma história que sua avó contava, sobre os colhedores. Segundo a lenda, eram criaturas que apareciam nas roças quando a colheita estava perto. Não colhiam os grãos ou os frutos, mas sim outra coisa, algo mais valioso, a vida de quem vivia nas propriedades. A avó dizia que os colhedores vinham sempre em par, um grande e um pequeno, e deixavam uma marca, algo como um aviso antes de voltar para levar sua colheita.
E o aviso era sempre uma boneca de pano, feita com roupa de criança, que já tinham levado antes. É só história para assustar criança, Sebastiana sempre pensou. Mas agora, com aquela boneca macabra nas mãos e a roça inteira destruída da noite para o dia, não tinha mais tanta certeza. Sebastiana voltou para casa com a boneca determinada a descobrir mais sobre aquela história. No caminho, passou pelo galinheiro e teve o segundo choque do dia. Todas as galinhas estavam mortas, os corpos empilhados num canto, sem marcas de ataque de bicho, sem sangue. Pareciam ter simplesmente definhado, como a roça de milho. Com o coração apertado e as mãos tremendo, Sebastiana entrou em casa e trancou a porta. Colocou a boneca em cima da mesa da cozinha e ficou olhando para ela, tentando lembrar mais detalhes da história dos colhedores. A avó dizia que eles apareciam em ciclos, a cada muitos anos, que vinham quando o tempo estava maduro, quando a colheita humana estava pronta, e que depois do aviso voltavam em 3 noites para levar o que tinham marcado. Marcado como? Pensou Sebastiana, tentando forçar a memória. Foi então que sentiu uma dor aguda na mão com que tinha segurado a boneca. Olhou e viu uma pequena mancha escura na palma, como se a tinta, ou o que quer que fosse aquele líquido na boneca, tivesse passado para sua pele. Tentou lavar, esfregar, mas a mancha não saía. Parecia ter penetrado fundo, como uma tatuagem. A marca, sussurrou, lembrando subitamente. Eles marcam quem vão levar. O resto do dia, Sebastiana passou num nervoso só. Foi até o povoado, na esperança de encontrar alguém que conhecesse melhor a história dos colhedores, alguém que pudesse ajudar. Falou com Dona Jurema, a benzedeira mais antiga do lugar, mas a velha só fez o sinal da cruz quando viu a mancha na mão de Sebastiana. Isso é coisa ruim, filha, coisa muito ruim. Fecha bem sua casa hoje e reza, reza muito. Mas tem algum jeito de impedir? De se proteger? Perguntou Sebastiana desesperada. Dona Jurema ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse decidindo se devia ou não falar. Por fim, disse em voz baixa: diz a lenda que os colhedores só param quando encontram algo mais valioso do que aquilo que marcaram. Mas ninguém nunca descobriu o que seria esse algo. Com essa resposta nada animadora, Sebastiana voltou para casa. No caminho, passou pela propriedade de seu antenor, seu vizinho mais próximo, que ficava a uns 2 quilômetros da sua terra. Viu de longe que algo parecia errado. A roça de mandioca, dele que estava linda na semana anterior, agora parecia toda murcha, exatamente como seu milho. Sebastiana sentiu um calafrio. Não era só com ela, então. Os colhedores estavam na região, fazendo sua macabra colheita. Ao chegar em casa, o sol já estava se pondo. Sebastiana reforçou todas as portas e janelas com tábua e prego. Acendeu vela em todos os cômodos e, seguindo o conselho de Dona Jurema, começou a rezar. A noite caiu pesada e silenciosa. Nem os grilos cantavam, nem as corujas piavam. Era como se toda a vida tivesse sido sugada da região. Belinha se aconchegou perto de Sebastiana, tremendo ocasionalmente. Por volta da meia-noite, os barulhos começaram de novo. Primeiro, passos no telhado. Depois, arranhões nas paredes externas. E então, as vozes, as mesmas da noite anterior. Dona... Abre a porta. Tamo com fome. Sebastiana não respondeu. Continuou rezando, as contas do rosário passando rápido entre os dedos. A senhora tá marcada, dona. A colheita não espera. Sebastiana fechou os olhos com força, tentando ignorar as vozes. Mas elas continuavam, cada vez mais próximas, como se os colhedores estivessem conseguindo passar pelas frestas da janela, pelas rachas nas paredes. O que vocês querem? Perguntou finalmente a voz trêmula. Só o que nos pertence, véia. Só o que nos pertence. Sebastiana se levantou segurando a espingarda. E o que seria isso? Houve um silêncio e então
A resposta veio num sussurro que parecia estar dentro da própria cabeça de Sebastiana. Sua vida, sua alma, tudo o que você é, tudo o que poderia ser. Um arrepio percorreu o corpo inteiro de Sebastiana. Ela ergueu a espingarda. Não vou dar de bandeja. Se me querem, vão ter que lutar. As vozes riram. Aquela mesma risada terrível da noite anterior. Não tem como lutar contra nós, véia. Ninguém nunca conseguiu. Foi então que Sebastiana se lembrou do que Dona Jurema tinha dito. Os colhedores só paravam quando encontravam algo mais valioso do que aquilo que tinham marcado. Mas o que poderia ser mais valioso que uma vida humana? Nesse momento, Sebastiana teve uma ideia. Era arriscado, mas parecia ser sua única chance. Tenho algo para oferecer no meu lugar, disse ela, a voz agora mais firme. Algo mais valioso. As vozes ficaram em silêncio, como se estivessem intrigadas. E o que seria, véia? Venham até a porta e eu mostro. Se não quiserem o que ofereço, podem me levar. Houve um momento de silêncio, e então Sebastiana ouviu aqueles passos estranhos se aproximando da porta da frente. Respirando fundo, ela foi até lá, levando consigo um pequeno baú que guardava embaixo da cama. Dentro dele estava a única coisa de valor que possuía, a aliança de ouro do seu casamento com Zé Pequeno e um medalhão de família que tinha passado de geração em geração, feito de ouro e com uma pequena pedra que diziam ser preciosa. Estamos aqui, véia. Mostre o que tem. Com as mãos tremendo, Sebastiana abriu uma fresta mínima da porta, apenas o suficiente para empurrar o baú para fora. Tudo o que tenho de valor material está aí. Ouro e pedra de valor. Dizem que vocês só aceitam algo mais valioso que uma vida. Não sei se isso serve, mas é tudo o que tenho. Houve um momento de silêncio e então Sebastiana ouviu algo mexendo no baú. Logo em seguida, uma risada diferente. Não aquela gargalhada terrível de antes, mas um riso quase de decepção. Ouro? Pedras? Isso não significa nada para nós. Véia, não tem valor nenhum. Sebastiana sentiu o estômago afundar. Sua única ideia tinha falhado. Então, o que tem valor para vocês? O que poderia substituir uma vida? A resposta veio num sussurro coletivo, como se várias vozes falassem em uníssono. Outra vida. Sebastiana congelou. Não podia estar ouvindo aquilo. Como assim? Querem que eu entregue outra pessoa no meu lugar? Nunca faria isso. Não uma pessoa, qualquer véia. Alguém do seu sangue, família. Sebastiana sentiu as pernas fraquejarem. Ela só tinha uma pessoa de família ainda viva, sua filha única, Rosinha, que morava na cidade grande fazia anos. Tinham se desentendido havia tempo, mal se falavam, mas ainda assim era sua filha, seu sangue. Nunca, gritou Sebastiana, a voz carregada de fúria. Podem me levar, mas nunca entregarei minha filha. As vozes riram de novo, mas desta vez havia um tom diferente, quase de respeito. É assim que se prova o valor, véia. Não com ouro ou pedras, mas com escolhas. Sebastiana não entendeu o que aquilo significava. Estava preparada para lutar, para morrer se necessário, mas nunca para entregar sua Rosinha, mesmo com todo o desentendimento que tinham. Se vão me levar, então levem logo, mas saibam que vou lutar até o último suspiro. Houve um longo silêncio. Sebastiana apertou a espingarda com força, os olhos fixos na fresta da porta, esperando que os colhedores arrombassem a entrada a qualquer momento. Mas o ataque não veio. Ao invés disso, a voz infantil, a mesma do início, falou sozinha desta vez. Você passou, véia. Passou no teste. Teste? Que teste? Perguntou Sebastiana, confusa. O teste do sacrifício. Muitos falham. Oferecem outros para se salvar. Você recusou. Sebastiana não estava entendendo. Se aquilo era um teste, por que sua roça tinha sido destruída? Por que suas galinhas estavam mortas? Não entendo. Por que fizeram tudo isso se era só um teste? Voz do ser maior respondeu desta vez. O medo revela a verdade, véia. Sem medo,
Todos são corajosos. Lentamente, a porta da casa começou a se abrir, mesmo estando trancada e barricada. Sebastiana recuou, apontando a espingarda, pronta para atirar. Na soleira da porta, parecendo se materializar da própria escuridão, estavam os dois seres que tinha visto da janela. Agora, à luz das velas, podia vê-los melhor. O maior parecia usar uma capa feita de trapos pretos, tão esfarrapada que mais parecia fumaça. Onde deveria haver um rosto, só se via sombra. O menor era semelhante, mas seu tamanho e postura lembravam uma criança. O que são vocês? Perguntou Sebastiana, a espingarda ainda apontada. Somos os guardiões, respondeu o maior. Não os colhedores, como sua gente nos chama. Não tomamos vida, testamos caráter. Então tudo isso foi só um teste? Minha roça, minhas galinhas. Sacrifícios pequenos, disse o menor, com aquela voz infantil inquietante. Para um bem maior. Sebastiana baixou a espingarda, mais confusa que assustada agora. Que bem maior! Os dois seres se entreolharam, ou pelo menos pareceram fazer isso. Difícil dizer quando não se podia ver seus rostos. O povoado está em perigo, disse o maior. Não de nós, de outros, piores. Precisamos de alguém forte, alguém que não se quebra. Você serviu. Perigo? Que tipo de perigo? Perguntou Sebastiana, sentindo um novo tipo de medo agora. O rio vai transbordar. Em 3 dias, muitos vão morrer se não forem avisados. O rio, mas não tem chovido tanto assim. Não. Aqui, nas cabeceiras, muita água vem vindo, muita morte. Sebastiana sentiu o corpo gelar. O povoado ficava todo na beira do rio. Se houvesse uma enchente grande, sem aviso... Por que estão me contando isso? Por que me escolheram? Sua avó, disse o menor. Ela sabia de nós. Ela falou de nós para você. Sebastiana lembrou das histórias, de como a avó falava dos colhedores, não dos guardiões, com um respeito estranho, diferente de como falava de outras entidades do folclore local. Minha avó sabia o que vocês realmente são? Ela passou no teste como você, disse o maior. Ela salvou muitos. Agora é sua vez. Lentamente, a mancha na mão de Sebastiana começou a desaparecer, como se estivesse sendo absorvida de volta. Pela própria pele. A marca sumiu, constatou ela surpresa. Não sumiu, disse o menor. Mudou. Não é mais a marca da colheita, é a marca da guardiã. Sebastiana olhou de novo para sua mão e viu que, onde antes havia uma mancha disforme, agora havia um pequeno símbolo, quase como uma tatuagem, lembrando vagamente uma espiral. O que isso significa? Que você é uma de nós agora, uma guardiã. Avise seu povo, salve-os, como sua avó fez antes. Antes que Sebastiana pudesse fazer mais perguntas, os dois seres começaram a se desfazer como fumaça levada pelo vento. Espere, gritou ela, como vou convencê-los? Ninguém vai acreditar em mim. A voz do maior soou uma última vez, já distante. Mostre a marca, os antigos vão reconhecer, os jovens vão seguir. E então eles se foram, deixando Sebastiana sozinha com uma missão que parecia impossível. Como convencer todo um povoado a abandonar suas casas, baseado num aviso de criatura que muitos consideravam apenas lenda. Na manhã seguinte, Sebastiana foi direto para a casa de Dona Jurema. A velha benzedeira olhou para a marca na mão dela e caiu de joelhos. Nunca pensei que veria isso em vida, murmurou a anciã. Minha avó me falou dos escolhidos, dos que recebiam a marca da espiral. Você foi testada pelos guardiões e passou. Então você acredita em mim? Acredita no aviso sobre o rio? Acredito, filha, e vou te ajudar a convencer os outros. Nos 2 dias seguintes, Sebastiana e Dona Jurema percorreram o povoado, de casa em casa, mostrando a marca e contando sobre o perigo iminente. Alguns riram. Outros tiveram medo, mas muitos, especialmente os mais velhos, reconheceram o símbolo e levaram o aviso a sério.
No terceiro dia, quase metade do povoado tinha se mudado temporariamente para a parte alta, levando o que podiam carregar. Os que ficaram zombavam dos que saíram, chamando-os de supersticiosos e medrosos. Foi quando as águas chegaram. Não como uma enchente normal, lenta e gradual, mas como uma parede líquida, uma onda gigantesca vinda das cabeceiras, arrastando tudo pela frente. Em questos de minutos, as casas mais próximas do rio foram engolidas pela água barrenta. Aqueles que tinham acreditado no aviso assistiam horrorizados do alto do morro. Os que tinham ficado, muitos não conseguiram escapar a tempo. Nos dias que se seguiram, quando as águas baixaram, a força da tragédia ficou evidente. Dezenas de casas destruídas, plantações arrasadas, animais mortos. Mas graças ao aviso de Sebastiana, muitas vidas tinham sido salvas. Aqueles que antes duvidavam agora a olhavam com um misto de gratidão e espanto. Sebastiana voltou para sua propriedade assim que pôde. Surpreendentemente, sua casa tinha sido poupada, ficando numa elevação que a água não alcançou. E para sua surpresa maior ainda, sua roça de milho, que tinha sido completamente destruída dias antes, agora brotava de novo, mais verde e viçosa do que nunca. Perto do milharal, onde antes havia encontrado a boneca macabra, agora havia uma pequena espiral feita com pedras brancas, perfeitamente alinhadas, como se alguém ou algo tivesse deixado ali como um presente. Naquela noite, sentada na varanda e olhando para as estrelas, Sebastiana tocou a marca em sua mão. Ainda não entendia completamente o que significava ser uma guardiã, ou que outros perigos poderia ter que enfrentar no futuro. Mas sabia que, de alguma forma, sua vida tinha mudado para sempre. A cachorra Belinha se aproximou e deitou aos seus pés, não mais assustada como antes. Ela também parecia sentir que o perigo imediato tinha passado. O teste, pensou Sebastiana, era sobre escolha, sobre sacrifício. E talvez essa fosse a diferença entre os humanos e as forças da natureza que os guardiões representavam. A capacidade de escolher proteger os outros acima de si mesmo. 2 semanas depois, Sebastiana recebeu uma visita inesperada. Sua filha Rosinha, que não via há anos, apareceu na porta de casa com uma mala. "Mãe", disse ela, os olhos cheios de lágrimas, "sonhei que a senhora estava em perigo, que algo terrível tinha acontecido. Não consegui ficar longe." Sebastiana abraçou a filha com força, sentindo que, de alguma forma, aquilo também era obra dos guardiões. Eles não apenas salvavam vida, eles restauravam laços, reparavam o que estava quebrado. Naquela mesma noite, enquanto Rosinha dormia no quarto, que tinha sido dela na infância, Sebastiana saiu no terreiro e olhou para a lua. Por um momento, achou ter visto 2 silhuetas paradas na beira do milharal, uma grande e uma pequena, observando-a em silêncio. Sebastiana ergueu a mão, mostrando a marca da espiral, num gesto de agradecimento silencioso. As silhuetas pareceram fazer um leve aceno antes de se dissolverem na escuridão. Os guardiões continuariam vigilantes, testando e escolhendo novos aliados quando necessário. E Sebastiana agora era parte desse ciclo antigo, uma ponte entre o mundo dos homens e as forças misteriosas que os protegiam desde tempos imemoriais. A colheita das sombras não era sobre tomar vida, afinal. Era sobre semear esperança, mesmo nos tempos mais sombrios. E essa lição Sebastiana guardaria pelo resto dos seus dias. Marinalva nunca foi de acreditar em assombração. Tinha 56 anos bem vivido. Era mulher de mão firme no cabo da enxada e no controle da pequena propriedade que tinha herdado do pai. Os vizinhos sempre diziam que ela era cabeça dura, feito pedra, e talvez por isso morava sozinha, desde que o marido tinha ido embora, fazia 15 anos, sem deixar nem rastro
nem saudade. A terra dela não era das melhores. Ficava num pedaço íngreme entre o rio e a mata fechada. Mas Marinalva tinha orgulho do que conseguia tirar dali. Tinha uma horta que era a inveja da região, uns pés de mandioca que dava raiz do tamanho de um braço e as melhor abóbora que os feiras da cidade já tinha visto. O problema era que um pedaço da terra nunca deu nada. Um quadrado de uns 20 por 20 metros no canto do terreno, onde nem capim vingava direito. A terra ali era mais escura, quase preta, e volta e meia apareciam uns buracos que ninguém sabia de onde vinha. Seu Geraldo, o vizinho mais antigo, dizia que ali era um lugar impróprio. Aquela terra tem história feia, Marinalva. Ele tinha avisado quando ela decidiu tentar plantar ali de novo, 5 anos atrás. Os antigos diziam que foi cemitério de escravo no tempo da senzala. Nunca dá nada que preste. Mas Marinalva não. Era de desistir. Quantas vezes já tinha ouvido isso? Que mulher sozinha não dá conta, que tem lugar que não foi feito para plantar, que certas horas da noite é melhor ficar dentro de casa. Tudo história para botar medo e fazer a pessoa desistir. E ela não era de desistir. Foi numa quarta-feira que ela acordou com uma ideia na cabeça. Tinha sonhado que jogava sangue de galinha preta no terreno ruim e que dali nascia uma plantação bonita de mandioca, com raiz tão grande que ela precisava de ajuda para arrancar. O sonho era tão vívido que ela resolveu tentar. No final da tarde, depois de terminar o serviço na horta, Marinalva pegou a galinha preta mais velha do terreiro e cortou o pescoço dela com o facão afiado. Deixou o sangue escorrer numa vasilha de barro, misturou com folha de guiné e alho socado e levou até o pedaço de terra ruim. Jogou o líquido por toda parte, fazendo o sinal da cruz e rezando baixinho. Terra boa, terra forte, dá o que é. Meu por direito, murmurava enquanto espalhava o sangue. Quando terminou, já estava escurecendo. Marinalva sentiu um arrepio descer pelas costas. Nunca tinha ficado ali aquela hora e, de repente, percebeu como o lugar era mais frio que o resto da propriedade. Voltou rápido para dentro de casa, acendeu o lampião e trancou bem a porta. Naquela noite, dormiu um sono pesado, sem sonho. Acordou com o primeiro cantar do galo, achando que tinha dormido mais do que o costume. Quando saiu para o quintal, notou que estava tudo quieto demais. Nenhum pássaro cantando, nenhum barulho dos bichos. Até o cachorro velho, o retalho, estava quieto. Num canto, olhando fixo para o pedaço de terra onde ela tinha jogado o sangue, Marinalva aproximou, curiosa para ver se tinha acontecido alguma coisa. E tinha. Onde antes era só terra seca e rachada, agora tinha pequenos brotos verdes saindo. Eram centenas deles, todos em fileira perfeita, como se alguém tivesse plantado com muito cuidado durante a noite. Mas que diabo é isso? Ela falou para si mesma. Agachando para examinar melhor, os brotos não pareciam de mandioca nem de nenhuma planta que ela conhecesse. Tinha folha fina, comprida, com uma cor verde meio amarelada. Marinalva tocou num deles e sentiu a folha fria, quase gelada, apesar do sol forte que já começava a esquentar. Durante o dia todo, ela ficou de olho nos brotos estranhos. Eles cresciam rápido demais, como se os minutos fossem dia. Ao meio-dia já estavam do tamanho de um dedo e quando o sol começou a baixar, já passava da altura do joelho. Era uma planta alta, de caule grosso e escuro, com folha grande que faziam sombra no chão. Marinalva estava empolgada, mas também um pouco assustada. Nunca tinha visto planta crescer tão rápido. E tinha outra coisa estranha. Nenhum inseto chegava perto daquela plantação. Nem formiga, nem abelha, nem mariposa. Nada. Quando a noite chegou, ela hesitou antes de entrar em casa. Ficou olhando aquela plantação que já estava quase da sua altura. As folhas balançavam mesmo sem vento e parecia que sussurrava coisa que ela não conseguia entender. Amanhã vou pedir para o seu Geraldo dar uma olhada nisso, pensou, fechando bem a janela e a porta. Lá pelas tantas da noite,
Marinalva acordou com um barulho estranho vindo de fora. Era como se alguém tivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão. Sentou na cama, apurando os ouvidos. O barulho continuava, agora misturado com um som que parecia gemido. O medo subiu pela espinha, mas a curiosidade era mais forte. Pegou. O lampião acendeu e foi até a janela da frente que dava para o terreno das plantas estranhas. Quando afastou a cortina para olhar, quase deixou o lampião cair no chão. As plantas estavam se mexendo. Não era o vento, porque não tinha vento nenhum naquela noite parada. Era como se elas tivessem vida própria. Os caules se contorciam. As raízes parecia que estavam saindo da terra. E no meio delas tinha vulto que se mexiam entre as folhas. Marinalva esfregou os olhos, achando que estava vendo coisa. Mas não estava, não. Entre as plantas tinha gente, ou algo parecido com gente. Era difícil de enxergar direito na escuridão, mas dava para ver que era uma figura escura, magra, com braço comprido. Elas se moviam devagar, como se tivessem dificuldade, e pareciam estar trabalhando na terra, cavando, arrancando. O coração dela disparou. Quis gritar, mas a voz não saía. Foi quando uma daquelas figuras levantou a cabeça e olhou direto para a janela onde ela estava. Mesmo na escuridão, Marinalva viu que os olhos eram branco, sem pupila, brilhando como duas luas pequenas no rosto escuro. Ela se jogou no chão, embaixo da janela, tremendo. Ficou ali por um tempo que pareceu uma eternidade, escutando aqueles barulhos lá fora. Arranhão na terra, gemido baixo e um som que parecia de osso batendo em osso. Quando finalmente criou coragem de olhar de novo, o céu já estava clareando. As plantas ainda estavam lá, agora mais alta ainda, quase da altura do telhado da casa. Mas não tinha ninguém entre elas. O que tinha era monte de terra revirada, como se alguém tivesse cavando a noite toda. E espalhado pelo chão, coisa que Marinalva demorou para reconhecer. Osso pequeno, escurecido pelo tempo, que parecia ter saído de dentro da terra. Mal o sol nasceu direito, ela já estava na casa do seu Geraldo, batendo na porta feito louca. Quando ele abriu, ela despejou toda a história, falando rápido, as palavras atropelando uma nas outras. O velho escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça devagar. Quando ela terminou, ele soltou um suspiro longo. Eu avisei, Marinalva. Aquela terra tem história ruim. Os que foi enterrado lá, foi enterrado sem reza, sem nome, sem cruz, e os mortos assim não descansa. Mas o que é aquelas plantas, seu Geraldo? Nunca vi nada igual. O velho pegou o chapéu e chamou o filho mais velho, um rapaz forte de nome Jurandir. Vamos até lá, ver isso. E leva o facão grande e óleo de lamparina. Quando chegaram na propriedade de Marinalva, as plantas já estavam com mais de 3 metros de altura. O caule agora era grosso como tronco de árvore nova, e as folhas tinham mudado. Estava com mancha escura, como se tivesse sangue seco nelas. Ave Maria, sussurrou seu Geraldo fazendo o sinal da cruz. É cambará de defunto. É o quê? Perguntou Marinalva, nunca tendo ouvido esse nome. É planta que só cresce em lugar onde morto foi mal enterrado. Dizem que elas são os braços dos que não pode descansar tentando sair da terra. Jurandir, que tinha ficado quieto até então, deu um passo à frente. Tem que cortar tudo e queimar, pai, antes que chegue a noite de novo. Eles trabalharam o dia inteiro. Cortavam os caule, que soltavam um líquido grosso e escuro como sangue, velho, e jogava tudo numa pilha no meio do terreno. Cada vez que o facão cortava uma daquelas plantas, Marinalva jurava que ouvia um gemido baixinho saindo da terra. Quando terminaram, o sol já estava se pondo de novo. Seu Geraldo jogou óleo de lamparina em cima da pilha de planta cortada e riscou um fósforo. O fogo pegou rápido, subindo alto, com uma fumaça preta e fedorenta. Agora reza, mulher, disse o velho tirando o chapéu. Reza para essas almas encontrar o caminho delas. Eles ficaram ali até o fogo baixar, rezando e jogando água benta que seu Geraldo tinha trazido numa garrafa pequena.
Quando só restava cinza, o velho tirou do bolso um saquinho de sal grosso e jogou por toda a área. Isso vai purificar a terra, ele explicou. Naquela noite, Marinalva não quis ficar sozinha. Foi dormir na casa da filha na cidade. Mas antes de ir, trancou bem tudo e amarrou uma fita vermelha na porta, como o velho tinha ensinado. Quando voltou, 2 dias depois, encontrou a terra do terreno toda mexida de novo, como se alguém tivesse cavado durante a noite. Mas não tinha nenhuma planta nova. No lugar, tinha pequena cruz de madeira, feita com galho amarrado, espalhada por toda a área. Marinalva nunca descobriu quem tinha colocado aquelas cruzes ali. Seu Geraldo jurava que não tinha sido ele. Os vizinhos diziam que tinha ouvido barulho de enxada durante a noite, mas ninguém tinha coragem de chegar perto para ver. A terra continuou improdutiva. Nunca mais nasceu nada ali, nem mato nem capim. Marinalva aprendeu a respeitar aquele pedaço, e todo dia 2 de novembro, dia de finado, ela acendia uma vela em cada canto do terreno. Às vezes, quando a lua está cheia e o vento sopra do lado, da mata dá para ouvir um som vindo daquela terra. Um som que parece gente trabalhando, cavando, plantando. E quem passa pela estrada jura que vê vulto se movendo entre sombra que parece planta alta, mas que some quando a gente olha direito. Marinalva não duvida mais. Agora ela sabe que tem coisa entre o céu e a terra que é melhor deixar quieto. Tem semente que é melhor não plantar e tem colheita que ninguém devia fazer.